Olá a todas e a todos. Estamos aqui mais uma vez para os nossos diálogos luso-atlânticos. Hoje, como prometido, iremos comentar algumas das incidências do processo do Johnny Depp com a Amber Heard, diria o julgamento do ano, um processo extremamente mediático e mediatizado, passou em televisões de todo o mundo, as redes sociais não falaram de mais nada enquanto estava a decorrer, os depoimentos passaram em todo lado, toda a gente fez comentários, toda a gente tinha opinião. Houve memes, houve reels, houve tudo o que é a novidade tecnológica pegou num processo que de facto foi muito, muito atentamente seguido em todo o mundo. E como prometido, e o prometido é sempre devido, vamos começar aqui com o comentário do Rui sobre o processo, tal como prometido no nosso último episódio do podcast. Rui, tens a palavra para o teu comentário. Olá a todos, querido João, espero que esteja tudo bem consigo e todos que nos acompanham. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o caso Johnny Depp e Amber Heard. Pois bem, o panorama do caso. Os atores Johnny Depp e Amber Heard começaram um namoro em 2012 e após se conhecerem nas gravações daquele filme O Diário de um Jornalista Bêbado. O casal, após um relacionamento de 2, 3 anos, casou-se em 2015. E, rapidamente, no ano seguinte, em 2016, o casamento chegou ao fim, com a atriz pedindo divórcio e uma medida protetiva ao comparecer em um tribunal de Los Angeles com a supostamente bochecha machucada. Ela afirmou, na ocasião, que o Johnny Depp teria atacado ela violentamente e jogado um telefone celular em seu rosto com força extrema. Ela também alegou assédio. Em diversos documentos judiciais, ela alegou abuso emocional, verbal e físico excessivo, agressões raivosas, hostis, humilhantes e ameaçadoras. Notem que o ator sempre negou todas as acusações. E um detalhe, João, o juiz concedeu a ela uma medida protetiva temporária. Porém, horas depois do pedido ser julgado, os atores, o Johnny Depp e a Amber Heard, divulgaram uma declaração conjunta dizendo que haviam resolvido supostamente a situação. Depois disso, o que aconteceu? A Amber Heard fez um artigo de opinião para o jornal The Washington Post, que foi publicado em 2018, e em decorrência desse artigo, em que pese a Amber Heard não tenha citado o nome do Johnny Depp, ele processou ela em decorrência da publicação desse artigo. E interessante observar que, ainda que a Amber Heard não tenha mencionado o nome dele, ficou muito claro para o ator que ele era o destinatário do artigo e então entendeu que havia sido difamado e, portanto, requereu ao juízo em Los Angeles uma indenização no valor de 50 milhões de dólares. Ponto. Esse é o panorama do caso concreto. O que nos chama a atenção, João? Nos chama a atenção, primeiro, um julgamento, como você bem colocou, extremamente midiático, mediatizado, com as testemunhas de ambos os lados, por vezes usando tom jocoso ao longo do julgamento, o que, sinceramente, ao menos no Brasil, é inusitado. Eu não sei em Portugal, queria ouvi-lo a respeito. E, de outro lado, alguns pontos jurídicos saltaram aos olhos. É muito comum nos Estados Unidos que as bancas de advogados se utilizem de parceria de psicólogos, e tanto os advogados do Johnny Depp quanto os advogados de Amber Heard valeram-se de psicólogos renomados dos Estados Unidos para traçar o perfil psicológico de ambos os atores que litigavam. Nessa perspectiva, o caso teve um resultado inusitado, que, a meu ver, não houve vencedores. De um lado, Johnny Depp venceu parcialmente a Amber Heard, no sentido de que ela não conseguiu lograr êxito em suas acusações por conta do artigo, ou seja, as alegações foram consideradas pelo júri como falsas, e ele obteve indenização por danos aí punitivos e danos compensatórios que
chegaram a um valor total de 50 milhões de dólares. De outro lado, o que me chamou bastante atenção é que a Amber Heard também venceu uma indenização, venceu um processo contra o Johnny Depp, tendo direito a perceber uma indenização de 2 milhões de dólares. Ponto. Nesse sentido, nós temos algumas situações que trazem nuances. Primeiro, parece-me, e vários ativistas dos direitos das mulheres, que são contra a violência doméstica, estão a dizer que o caso será péssimo, né? O resultado do caso será péssimo nos próximos anos para situações similares. Particularmente, não sei se isso ocorrerá. O que me parece é que, nessa situação especificamente, nós, pela primeira vez, tivemos evidenciado que um homem, tendo sido acusado de praticar uma série de condutas danosas a uma outra pessoa, violência, agressões, abusos, conseguiu judicialmente comprovar que não havia cometido tais abusos. E isso é, querendo ou não, emblemático. De outro lado, essa decisão deve ser analisada com cautela pelo excesso de mediatização, né, de cobertura, porque em alguns momentos me parece que os fãs do Johnny Depp pareceram comprar de forma aí, dogmática a posição dele. E, de outro lado, a Amber Heard não conseguiu lograr êxito em mostrar uma postura vitimizada, em comprovar que havia sido efetivamente vítima. Aliás, ficou muito claro que, em alguns momentos, ela havia manipulado as suas alegações sobre o caso. Em princípio... Se me permite, deixa-me só dizer o seguinte em relação ao que acabaste de dizer. Não achas que aqui foi claro que há uma justiça mediática e uma justiça não mediática? Ou seja, nós temos aqueles casos, aqueles processos que não têm qualquer mediatização e terão um boom, e temos aqueles casos que têm mediatização e terão outro boom. E depois, ainda temos dentro dos casos mediáticos, temos um julgamento que corre nas redes sociais e na opinião pública, temos um julgamento que corre na sala do tribunal, e neste caso houve um cruzamento, diria, diário entre as duas realidades. Ou seja, nós estivemos perante uma situação em que, paralelamente ao mediatismo do processo, parecia que estávamos a assistir a um jogo de futebol, tais as reações que iam ocorrendo nas redes, em que havia os partidários de um lado e de outro, sendo que me parece que a campanha, pelo menos em Portugal, do lado do Johnny Depp, foi claramente vencedora, porque a simpatia nas redes ia muito maioritariamente para o Johnny Depp. Agora, quanto à questão que tu também falaste, e agora só também para já expressar a minha opinião, para não deixar avançar muito e depois parecer desfasado, a questão aqui dos direitos das mulheres, será que a questão aqui dos direitos das mulheres foi colocada em causa com o que foi dito no processo, com a decisão do processo? Eu acho que não. Eu acho que aqui o que está mais em causa é o efeito que o mediatismo pode ter nos processos judiciais, por um lado, e por outro lado o facto de nós temos que ter muita atenção às situações que existem. Em Portugal, por exemplo, neste momento, há um péssimo hábito de sempre que há uma questão de responsabilidade, de regulação das responsabilidades dos poderes parentais, haver alegações de violência doméstica. Eu não vou discutir se são verdadeiras ou não, mas eu sei, e como todos sabemos, aqui em Portugal, não sei se no Brasil é o mesmo, em que a violência doméstica é aquela situação que é mais fácil alegar para tentar prejudicar a outra parte do processo. E isso é que me parece errado. Ou seja, mais do que falarmos na violação dos direitos das mulheres, eu diria que falamos mais no prejuízo que é trazido a esses direitos pelo facto de haver pessoas que falsamente alegam essas realidades como a violência doméstica e por isso descredibilizam ou podem descredibilizar as verdadeiras vítimas. E aí é que está o problema, é combater as falsas denúncias. E por outro lado, temos uma situação que é, e que alegadamente terá sido uma afirmação dita pela Amber Heard ao Johnny Depp, que é
eu estou a ver como é que tu vais agora a tribunal ou a sítio qualquer dizer que foste vítima, tu, Johnny Depp, uma estrela mundial, foi vítima de violência doméstica. E isso é que é o problema que também nos deve levar a pensar, que é até que ponto é que um homem, eu ou outro homem qualquer, está totalmente livre para chegar a uma esquadra policial e dizer, a uma esquadra de polícia e dizer que foi vítima de violência doméstica. Primeiro, como é que vai ser a reação do lado de lá? Imaginem-me a mim com 1,88 m a dizer que sou vítima de violência doméstica de uma mulher. A primeira reação poderá ser, eventualmente, se não houver uma preparação e sensibilização dos agentes, no sentido de, perdão uma expressão, gozar comigo. Então um homem com 1,88 m não se consegue defender de uma mulher, um homem ainda por cima que até tem essa altura, como é que é possível isto? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, imaginemos que passa esta fase, imaginemos o que é em termos sociais a um homem dizer eu fui vítima de violência doméstica, imagina eu, Presidente do Conselho Regional de Lisboa, com 1,88 m, que isto é claramente importante, vir a tribunal e defender em tribunal que sou vítima de violência doméstica. Isto faz algum sentido? Acham que eu, em termos políticos, não iria sofrer por isto? Claro que iria. E quem diz uma pessoa como eu, diz outra pessoa qualquer. Um homem não tem a mesma situação social pela própria estigmatização que vai sofrer por ter assumido que é vítima de violência doméstica. E aí também a sociedade tem que se preocupar, porque infelizmente há muitas situações de violência doméstica que não tem que ser necessariamente física e que tem que haver uma preocupação social de acolher essas pessoas, esses homens, também para lhes permitir fazerem a tal participação criminal sem se sentirem discriminados. Desculpa, Rui, esta interrupção era só para não perder o fio à tua meada. João, foi ótima a sua intervenção no sentido de apontar 3 situações específicas. Primeira, a questão da dicotomia entre um julgamento mediatizado, midiático, e sobre um mesmo caso análogo que não tenha a perspectiva, a amplitude de algo que é mediatizado. Isso efetivamente nos conduz, por vezes, e é fato, a resultados totalmente diferentes. É óbvio que pode nos conduzir e não nos conduz. De outro lado, numa segunda situação, que bem apontaste, realmente, o homem, ele, talvez pela cultura arraigada em todo o mundo, né, pelo menos no Brasil, em Portugal, você acabou de dizer que ocorre o mesmo, né, o que aconteceria se eu, Rui, com os seus 1,74 m, pequeno, mas alegasse ter sido vítima de violência doméstica? Seria, com certeza, alvo de chacota, da mesma forma que o João, presidente do Conselho Regional de Lisboa, seria também alvo de chacota. Chacota na polícia, chacota no meio social em que se encontra, chacota entre os amigos. Porque, supostamente, não existe a possibilidade do homem ser objeto de violência doméstica. Só que a violência, por vezes, não é tão somente física. Agressões verbais, pressão psicológica é uma verdadeira violência. Daí a necessidade, sim, de se terem usado, no caso do Johnny Depp e da Amber Heard, psicólogos renomados, junto às bancas que cuidaram das defesas respectivas, para evidenciar se efetivamente houve ou não houve violência doméstica. Pronto. E se me permites, Rui, só concluindo a questão da mediatização da justiça, acho que há uma conclusão que se impõe. A lei não é igual para todos. Ou seja, nós podemos ter o mesmo facto num processo mediático não ser relevante ou o contrário, e num processo não mediático o mesmo facto ter uma contradição em termos de relevância, uma oposta relevância. Isto é uma questão. E depois há outra questão, que é como é que nós vamos assegurar esta desigualdade, que esta desigualdade não se verifica? Isto parece muito importante. Normalmente diz-se que há uma justiça para ricos e para pobres. É verdade também. Também é verdade que quem tem melhor acesso à justiça, quem tem outros meios, poderá ter uma justiça diferente. Mas também é verdade que muitas das vezes, quando há um processo mediático, independentemente da pessoa ser poderosa ou não, e ter dinheiro ou não, não há o mesmo julgamento que há para uma pessoa que não é mediática e que não tem o processo mediatizado. E aí temos todos que pensar se a lei é ou não é igual para todos e se há ou não uma justiça igual para todos.
tenho muitas dúvidas face ao que já disse. Na outra parte, tem a ver com a influência que tem a mediatização das pessoas envolvidas na própria atitude de quem os ataca, as chantagens, no fundo, a pressão psicológica que é exercida sobre alguém que é mediático. Ainda esta semana houve uma situação por causa de um lutador de russo que estava tinha casado com uma influencer, em que ela aproveitou-se dessa situação para tentar levá-lo a obter um determinado resultado dele, e como não o conseguiu, ela era uma influencer, ele era um lutador, um jogador profissional de Counter-Strike, e o que aconteceu foi que ele, a partir de uma certa altura, tiveram uma divergência, chegaram a uma situação de divórcio. Ele foi acusado de ameaças à integridade física, ele viu na rede exposta a sua parte genital, por fotografias que ela tinha, e ainda mais aconteceu que ela publicou, para tentar destruir a sua reputação, imagens em que alegadamente ele estaria a snifar cocaína. Portanto, nós temos que ver que estas pessoas mediáticas e mediatizadas, como o Johnny Depp, como este jogador profissional russo, têm que ter uma proteção diferente das outras, na medida em que qualquer situação que os toque tem uma relevância completamente diferente do que tocar-me a mim ou outra pessoa que não tem a notoriedade que eles têm. Exatamente, João. Inclusive, esse era a terceira nuance que eu comentei e você trouxe amalgamada em nossa fala muito bem. Há de se observar um tratamento diferente a quem encontra-se mediatizado ou tem uma proeminência digital maior na atualidade, em detrimento daquele como eu, que não tem. Porque se nós fizermos tábula rasa, nós teremos resultados de diferença abissal. Aliás, ouso dizer que se dermos tratamentos diferentes a essas situações, nós estaremos a observar o princípio da igualdade, tratando os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Sem dúvida, Rui. E eu, se calhar, para concluir, ou pelo menos para concluir do meu lado, eu deixaria aqui uma grande questão, que é a seguinte: o direito e os ordenamentos jurídicos estão perante grandes desafios. E já falámos há uns tempos do desafio do direito do trabalho a propósito das plataformas digitais, e agora, em relação até a propósito deste caso, vem outra vez para a primeira linha da discussão quanto a mim, que é a necessidade de os ordenamentos jurídicos terem uma proteção diferente daquela que têm tido até aqui em determinadas situações. Os ordenamentos jurídicos têm que chegar ao século XXI e têm que ter defesas adequadas ao que se passa no século XXI. Isto significa o quê? Que, por exemplo, em Portugal, a Constituição da República Portuguesa consagra direitos fundamentais, proteção máxima, etc. Mas depois vamos ver que esses mesmos direitos fundamentais, em termos de ataque nas redes, não têm qualquer proteção adequada, e nas redes tu podemos ser insultados, difamados, que não há uma forma de resposta rápida, que tem que ser criada, tem que haver uma forma rápida de reação, nomeadamente uma providência cautelar, de decisão rápida, que permita a quem for difamado, for insultado nas redes sociais de forma comprovada e comprovadamente falsa, possa reagir sem ver o seu nome enlameado e durante um período indeterminado de tempo a ser difamado sem que possa defender-se de uma forma eficaz e adequada. É um desafio que se coloca aos ordenamentos jurídicos, colocar ao nível da proteção que está já consagrada noutra legislação em relação ao geral, tem que preocupar-se com as redes sociais e causar uma diferença em relação ao que existe atualmente, que é quem for atacado criminalmente e com relevância criminal nas redes sociais deve ter um meio de reação rápida para defender o seu bom nome e a sua reputação. Caso contrário, teremos direitos de papel que não funcionam para nada, que estão consagrados, mas depois basta ir às redes sociais e já não têm proteção adequada e a pessoa fica, perdoa-me a expressão, completamente derrotada mediaticamente e com a sua reputação em risco, e
danificada sem que se possa defender. Bom, daqui também para concluir, fato que o direito precisa inserir-se no século XXI, na era digital da sociedade da informação. E nessa perspectiva, essa inserção na era digital deve ser uma inserção consciente. Consciente no sentido de que nós consigamos apresentar regras jurídicas e um processo que seja efetivo e rápido o suficiente, ou maleável o suficiente, para atender às nuances, à rapidez de tudo que ocorre na era digital, nas redes sociais. Porque, como bem disse você, a velocidade com que se é atacado nas redes sociais não é a mesma que você consegue obter a reparação. Às vezes você é atacado hoje e no direito, tal qual como se encontram os tribunais, você obterá talvez a reparação em 2, 3, 4, 5 anos. Enquanto isso, a sua reputação já estará à bancarrota, já estará queimada e jogada na latrina. Então, é de suma importância que todos nós, profissionais do direito, estudiosos, possamos nos debruçar de maneira séria para que encontremos o denominador comum de modo a permitir a inserção do direito dos tribunais na era digital, promovendo a possibilidade de soluções efetivas de forma rápida. De outro lado, e agora sim, concluindo, é imperativo que essa inserção digital do direito não seja superficial, pois assim nós estaremos a brindar os nécios que hoje praticam o direito, que tanto têm sido denunciados por diversos pesquisadores, e isso será objeto de minha fala nos próximos diálogos luso-atlânticos. Daqui está encerrado. João, devolvo a palavra a ti para as considerações finais. Meu caro Rui, acho que hoje já nos alongámos um pouco, portanto, eu deixaria para a semana uma situação que é voltarmos, a propósito de uma decisão que houve aqui em Portugal, à questão da compreensibilidade das decisões judiciais, a propósito de uma situação em que espetacularmente foram presas 9 pessoas a propósito de um homicídio ocorrido a propósito dos festejos do Futebol Clube do Porto como campeão nacional, e 2 dias depois 6 pessoas foram colocadas cá fora porque o tribunal entendeu que não se justificava. Até à próxima e muito obrigado. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, João. Obrigado.